Sejam muito bem-vindos bem-vindas a mais um episódio do Pode Imobiliar. Esse podcast ele foi criado para você que quer saber o melhor sobre negociar imóveis, sobre venda, sobre compra, aluguel, sobre investimentos. Então, se você tem dúvidas sobre o que você deve fazer em relação ao seu imóvel, na hora de regularizar, na hora da sucessão patrimonial, na hora do investimento, enfim, aquilo que você acreditar que precisa saber, é aqui que você vai encontrar a resposta. E nós temos trazido todos os episódios um convidado especial, uma convidada especial para trazer para você as melhores informações. Aproveite, já nos sigam nas redes sociais, Pode Imobiliar, no Instagram, Pode Imobiliar no YouTube e também as nossas redes sociais lá no Instagram, LinkedIn, para que você não perca nada e saiba as melhores informações. E hoje nós estamos aqui, Marco Caffarena e eu. Seja muito bem-vindo, Marco Caffarena, mais uma vez aqui no Pode Imobiliar. E nós temos um convidado ilustre que, antes de mostrar para vocês, eu quero ler aqui o currículo dele, porque é muita informação, porque ele tem uma curiosidade, gente, que eu quero depois a gente fazer uma palhinha aqui no Pode Imobiliar, que vocês vão entender. Então, nosso convidado de hoje é o Douglas Gavazzi. Aliás, ele é nosso líder na Comissão de Direito Notarial e Registral na OAB. Então, depois ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. E, atualmente, ele atua como advogado, professor, consultor, assessor de titulares em serventias notariais na capital, ou seja, ele assessora cartórios. E, além de ser advogado, ele também é líder na comissão, como eu falei para vocês, e ele tem uma questão que é bastante curiosa, uma curiosidade sobre ele, que ele também é veterinário. Então, depois ele vai contar para a gente aí como que ele concilia tudo isso, mas fiquem prestando atenção, porque vem muita coisa boa aí. Douglas, primeiro, muito obrigada por ter aceito esse convite. A gente sabe que a tua agenda é lotada, e ainda com todas essas funções aí, a gente imagina, né, como você teve que se desdobrar para estar aqui com a gente hoje. Então, primeiro, muito obrigada. Você sabe que nós somos grandes fãs do teu trabalho, e aprendemos muito aí com você a cada dia. Aliás, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos ali na UAB e por estarmos aqui hoje juntos, né? Então, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Acho que primeiro se apresente, conta para o pessoal aí um pouquinho quem é o Douglas, como é que ele consegue conciliar toda essa agenda aqui, todas essas atividades. A casa é tua. Não, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. A parte do ilustre é de vocês, né? Bom, eu tô nessa jornada aí de direito notarial, cartórios. A advocacia é relativamente nova para mim, né? Eu estou nessa área há 30 anos exatamente. 30 anos que eu comecei... 30 anos que eu comecei sendo auxiliar de cartório, fui escrevente, depois fui substituto, fui interino, enfim. E hoje eu estou advogando, né? Estou advogando na área notarial e registral, que é a área que eu me dei bem aí, que eu posso dizer que eu entendo alguma coisa. E eu tenho, graças a Deus, aí gostado do que eu tenho visto, tentado reverter algumas situações que a gente vê no dia a dia que são injustas e que a gente consegue reverter a favor do cliente, né? Reverter a favor... E os meus clientes, muitas vezes, são os próprios cartórios, né? E eu tô gostando da advocacia, né? Já faz aí... Vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou advogando. Antes disso, era funcionário de cartório, né? Então, eu agradeço vocês. Com relação à veterinária, a veterinária é um hobby, né? Gosto muito, me faz bem, mas é difícil realmente conciliar com o dia a dia da advocacia, do direito, dos clientes. É bastante difícil, porque no Brasil, infelizmente, o médico veterinário ele não é valorizado. Então, eu ainda tenho que optar pela advocacia para
manter a estrutura do lar, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que é interessante, professor, porque eu também sou formado em Direito, assim como o professor Douglas. Diria também quase 30 anos, né? Eu era filho de uma escrevente que também depois entrou dentro do meio jurídico e meu sonho sempre foi a educação física, né? Então, como conciliar trabalhar, estudar, a demanda que a gente tinha no cartório? Eu fui fazer educação física à noite para dar aula de personal na madrugada, 5 horas da manhã, e educação física muito próximo da medicina veterinária. Claro, tem pessoas que se deram muito bem, mas ela não é bem valorizada. Então, eu partilho com você esse sentimento, porque realmente, às vezes, não dá para a gente fazer só aquilo que gosta, né? A gente, às vezes, precisa fazer aquilo que precisa. Então, são duas profissões exatamente opostas, mas que a gente está aí na batalha também. Olha que interessante. Né? É verdade. É verdade. E vocês sabem que essa colocação de vocês talvez venha ao encontro de algumas questões que as pessoas têm nos perguntado muito, e trago para a nossa mesa, sobre a questão de... Bom, hoje se fala muito em trabalhar com propósito, em fazer aquilo que gosta e tudo mais, e muita gente tem trazido, olha, então eu vou investir em imóveis, então eu tenho ali uma renda passiva, enquanto isso eu consigo fazer o que eu gosto. E o que chega para a gente, e com certeza chega para você também, Douglas, é muita demanda de gente que começou talvez a investir, ou começou a, enfim, de forma não bem assessorada, e vem todas as demandas. Então, assim, aí onde as pessoas travam, né? Bom, o que travou meu negócio foi o cartório. O que travou meu negócio foi... A culpa é do cartório, né? Então, eu acredito que a gente pode, inclusive, hoje, trazer algumas questões para as pessoas, assim, como algumas informações sobre essas questões de cartório, que hoje a gente consegue... O cartório, na verdade, ele vem para otimizar muitas questões que até então a gente só podia atuar no judiciário. Como está isso? Acho que seria a primeira questão, né? Como a tecnologia tem nos ajudado para que as pessoas possam, talvez, conhecer um pouquinho mais do que vem além da compra-venda e do investimento e tudo mais, e como que elas podem se utilizar. Então, o cartório pode ser um amigo delas e não um inimigo nesse momento, né? Então, talvez, assim, como está isso hoje na tua visão em relação às facilidades que a gente tem em cartório, que até então... a necessidade de demandar do judiciário? Bom, vamos lá. É uma questão interessante que você levantou, muito interessante, porque o brasileiro não tem a cultura de procurar advogado, né? O advogado é sempre o médico quando o paciente está com câncer já. Terminal, e aí, né? O estágio terminal. E aí, para reverter eventuais situações, o advogado deveria ser mais usado para evitar litígios, né? O trabalho que vocês fazem, né, de orientar as pessoas na contratação de um negócio, na compra de um imóvel, isso é muito importante. Mas, infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura. Então, às vezes, acaba fazendo coisa errada, né? Compra um imóvel que tem algum defeito, o defeito que eu digo jurídico, documental, né? E isso acaba trazendo problemas lá na frente. Às vezes nem na hora da lavratura da escritura, mas lá na frente ocorre algum problema. E muitas vezes o cartório acaba sendo o vilão da história. Além de ser o vilão, né? Porque o cartório arruma problema. Muitas vezes o cartório acaba sendo o único acesso que a pessoa tem de uma orientação jurídica, né? Isso não está... Tem resquícios lá na Lei 8935 de 94, que é a Lei dos Notários e Registradores, mas está bem claro nas normas da Corregedoria aqui do Estado de São Paulo, capítulo 16, diz assim, que o notário é um assessor jurídico das partes. Então, e ele tem que ser imparcial, obviamente, né? Não é porque o cliente que está comprando que vai pagar a escritura que ele tem que ser parcial para esse cliente que está comprando. Muitas vezes até quem procura o cartório é o vendedor. Então,
hoje, os cartórios, os concursos, né, a partir da Constituição de 88, que implementou os concursos nos cartórios, os cartórios se modernizaram muito, né? Aquela história que a gente ouve, cartório passa de pai para mãe, isso ainda falam, né? Todos os dias a gente é obrigado a escutar isso, mas isso não existe desde 1988, né? Com a Constituição Federal. E os cartórios se modernizaram muito com os concursos, né? É um concurso muito atraente, né? Também existe uma certa ficção sobre isso daí, porque todo mundo acha que a pessoa entra no cartório já para ganhar dinheiro, e não é bem assim, né? O concursado. Tudo dentro do cartório é mantido e sustentado pelo titular, que é a pessoa que passa no concurso, né? E esse sustento vem com recurso zero do Estado. O Estado não dá R$1 para o titular. Nada, absolutamente nada. Então, o titular tem que custear locação, custear mobiliário, custear rede de internet, rede de informática, que hoje em dia é absolutamente importante. Existe provimento do CNJ regrando isso dentro do cartório. Provimento 74 do CNJ, ele regra o que o cartório tem que ter e não deve ter nas questões de informática. Então, tudo é custeado pelo titular. E isso trouxe uma certa melhora para o mercado notarial, principalmente porque o mercado notarial ele tem concorrência, né? O notário ele é optável, né? A pessoa pode optar por qualquer cartório, qualquer notário, inclusive de outros estados, de outras cidades. Então, essa concorrência foi interessante para a atividade, porque os cartórios, os novos titulares recém-ingressados nos últimos concursos, melhoraram suas instalações, melhoraram seus sites, né? Hoje você consegue fazer fazer busca de certidão, por exemplo, no site de um cartório, enfim. E os registros de imóveis também têm essa questão de melhora, muito embora o registro de imóveis não tenha essa concorrência, né? Que o cidadão é obrigado a registrar o imóvel naquela circunscrição imobiliária pertencente à localização daquele imóvel. Mas ainda assim, os registros melhoraram muito, né? E a qualidade dos titulares também é espetacular, né? Hoje temos titulares muito estudiosos, né? Que você consegue conversar e mostrar para eles que tal exigência ou tal dificuldade imposta lá atrás hoje não faz mais sentido. Então, isso é muito positivo para a atividade, é muito positivo para o direito imobiliário, é muito positivo para o direito notarial e registral. E a partir de 2020, devido à pandemia e tudo mais, de tudo que aconteceu, os cartórios cresceram demais digitalmente, né? Então, em 2020, o CNJ editou um provimento número 100, que hoje é número 149, porque ele foi reformado, onde possibilitou que as pessoas pudessem fazer todos os seus atos. Nós estamos falando de imóveis aqui, mas não só imóveis, qualquer tipo de ato notarial por meio de videoconferência e assinatura eletrônica com certificado digital emitido gratuitamente pelos próprios notários. Isso foi uma revolução, né? Isso foi uma grande revolução. Isso mudou demais a atividade, cresceu muito a atividade. E hoje, por incrível que pareça, nós temos aí aproximadamente 50% dos negócios imobiliários no Brasil feitos através do e-notariado, feitos eletronicamente. Tem uma pesquisa do próprio Colégio Notarial, que é do ano passado, final de 2024, que revela que 46% dos negócios imobiliários, das escrituras, estavam sendo feitas através do e-notariado.
Então, isso é uma conquista assim, absurda. Nossa. Né? Porque a pessoa, às vezes, está em outro lugar, está viajando, está no exterior, está no hospital, às vezes precisa outorgar uma procuração. Muita coisa facilitou, né? E o notariado cresceu muito com isso. Hoje, acho que podemos dizer que o Brasil, em questão de notariado, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Quero aproveitar e colocar que nós tivemos um caso, temos vários casos no escritório, mas inclusive perguntando, poxa, documento de carro pode ser feito via notariado? Tivemos recentemente a questão de autorização de menor para viajar, que também temos aí no notariado, ou seja, muitas pessoas acreditam que a assinatura é só de documentos de escritura, e não, até o reconhecimento de firma, entre outros atos, hoje fazer de forma digital. Eu acho que essa pesquisa do Colégio Notarial falou muito disso, né? Que é com relação à documentação. Olha que aonde a gente chegou, né? E sabemos que hoje o Brasil é, sim, uma das referências, né, professor? A gente teve uma situação agora muito recente que ficaria impossível resolver a questão se não tivesse o notariado. Porque os proprietários hoje desse imóvel em Portugal. E aí tinham várias situações, porque ele comprou do avô, né? Uma negociação feita em família. Então, o avô em um lugar, os herdeiros em outro que precisavam anuir, então em estados diferentes, e eles fora do Brasil. Bom, primeiro para coordenar todo esse pessoal foi um trabalho à parte, né? Mas o cartório realmente foi solista demais. O cartório foi incrível, em nos auxiliar nesse momento de conseguir conciliar todas essas pessoas, até por causa do fuso horário, mas seria uma situação impossível de se resolver realmente se não estivesse, né? Se a gente não tivesse esse recurso. Então, realmente eu acho que essa questão... Eu queria aproveitar, se me puder... Por favor. Uma questão que eu vejo que é muito nova, muitas pessoas ainda não estão olhando para isso, é agora essa conta que hoje temos, né? O Scroll Account hoje dentro do tabelião. Queria que você contasse isso um pouquinho, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que não estão nos assistindo, pessoas que até advogados no meio, eu estive conversando com algumas pessoas, não tinham a mínima ideia que isso fosse possível, e levantaram uma bandeira agradecendo, porque muitas vezes essa responsabilidade, às vezes é de uma imobiliária, às vezes é de um advogado. Eu lembrei muito na época que eu ainda era escrevente do cartório, que a briga era ter cheque administrativo, mestre. Você lembra disso? Meu Deus, eu chego hoje para Valentina. Pai, o que é cheque? Então, por favor, quem está gravando, coloca aí a legenda. Cheque, né? Aí a legenda, o que é cheque na nota de rodapé. Queria que contasse um pouquinho como é que está isso hoje nos notários, que eu acho que com certeza é uma dúvida. A conta... ela tem vários nomes, né? Escrow Account, conta notarial, conta garantia, enfim. Realmente é uma facilidade, uma invenção jurídica, obviamente que copiada de outros países onde já existe esse instrumento. Ela foi inserida na Lei 8935 de 94 e o Colégio Notarial, o CNJ veio regrar há pouco tempo, através de um provimento, o funcionamento disso no Brasil inteiro. O Estado de São Paulo já estava à frente, já tinha implementado a plataforma, existe uma plataforma que também é um módulo do e-notariado, mas é uma plataforma que quem acessa é o notário, né? E realmente ela veio para resolver um problema que não tinha solução, né? Que era assim, eu te pago se você assinar. E você assina se eu te pagar. Então não tinha solução, né? Ficava... você com certeza já presenciou isso. Muitas vezes. Todos nós. E eu presenciei isso inúmeras vezes. E como você bem apontou, às vezes cabe... É uma responsabilidade que fica para o advogado, uma responsabilidade que fica para a imobiliária e uma responsabilidade que não são desses agentes, né? Deposita na conta do advogado para o advogado repassar para o vendedor. Vai dar um problema no imposto de renda. Exato. Absurdo, porque hoje em dia os cartórios também comunicam COAF e tudo mais. A imobiliária é a mesma coisa, né? Então, isso foi regrado, existe uma lei federal que regra isso. Então, para resolver esse tipo de problema. Então, o comprador deposita o dinheiro
nessa conta garantia, e é uma conta garantia que fica sob a gerência do tabelião, né? Só o tabelião consegue liberar esse dinheiro para o vendedor, caso estejam cumpridas ali as particularidades do negócio. Essa conta tem um custo, esse serviço tem um custo que não é um custo que vai para o notário, é um custo que vai para a instituição financeira que gerencia isso aí no Brasil, que atualmente é um convênio, né? A própria lei federal 8935 previu esse convênio. É um convênio entre o Colégio Notarial, que é a entidade de classe dos notários, e o Banco Safra. Tá? Esse custo é relativamente baixo. Ele é uma porcentagem de 0,08% do valor depositado. Então, a título de exemplo, se é depositado 1 milhão nessa conta, o custo é R$800. E é um custo relativamente baixo pela segurança que ele traz, né? Então, e também ela não precisa ser imediata, né? Como esse exemplo que eu dei, olha, eu só te pago se você assinar, eu só assino se você pagar. Não precisa ser imediata. Esse dinheiro pode ficar depositado, inclusive, por 6 meses nessa conta para cumprimento de uma obrigação. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês real de um notário aqui da capital que aconteceu. O comprador adquiriu o imóvel, mas o imóvel estava pendente de regularização numa área construída, que estava em processamento perante a Prefeitura de São Paulo. E tinha lá um prazo, né, para término dessa regularização da área construída. E a regularização da área construída era importante para o comprador. Então o comprador disse, olha, eu te pago os 30% restante assim que você me apresentar o auto de regularização da construção, que eu vou averbar na matrícula do imóvel. Então, esses 30% da transação ficou depositado ficou depositado na conta notarial, na conta garantia. E o tabelião só liberou o dinheiro quando apresentada o auto de regularização, né, da construção. Então, isso funciona muito bem. E a escritura já tinha sido lavrada, entendeu? Então, o negócio já tinha sido concretizado. Às vezes, para não perder o negócio por conta de algo pendente, essa conta resolve muito, né? Incrível. Excelente. E veio mesmo para facilitar, para melhorar, para dar segurança aos negócios imobiliários, né? E realmente, você falou uma coisa importante. É de desconhecimento, bastante desconhecimento dos advogados, das pessoas que atuam no direito imobiliário. É recente a alteração, né? Mas, enfim, é uma coisa para a gente divulgar que facilita muito e dá muita segurança para ambas as partes, né? Porque se o negócio não se concretizar, o tabelião devolve o dinheiro para o comprador, né? Então, ninguém perde aqui, né? É muito... A gente tem trazido muito isso no escritório. Aliás, nossa pregação é essa, né? Das facilidades que a gente tem hoje dentro de cartório, os procedimentos que a gente pode fazer hoje dentro de cartório, que até então era um judiciário, que demorava-se tanto tempo, né? Então, exemplos, o capião, o próprio divórcio, outras questões todas que a gente tem trazido. E aí, como que está a tua visão em relação a isso hoje? Assim, o que você traria para quem está nos assistindo, aquela pessoa que ainda tem dúvida, assim, mas será que vale a pena? De repente o advogado me orientou que a gente pode fazer aqui via cartório, mas será que vale a pena mesmo? Não é melhor colocar, como um cliente nos trouxe outro dia, não é melhor colocar na mão do juiz? Então, né? Então, assim, qual que é a tua visão dentro disso? Você que presta serviço para os cartórios, que atende os cartórios e também atende as pessoas, assim, como as pessoas se decidirem em relação a isso, né? Eu vejo até de estranhar, mas às vezes eu vejo resistência dos próprios advogados, né, de colegas advogados, de partir para o extrajudicial. E eu até entendo, de certa forma, pela experiência, né, da carreira, advogado mais antigo,
que teve uma carreira toda judicial, que não teve a oportunidade de experimentar a nova leva de notários, a nova legislação, os provimentos do CNJ que melhoraram muito, né, essa atividade. Então, eu só vejo ganhos, Elaine, eu só vejo coisa muito boa. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo real, que eu estou cuidando em um outro cartório. Inventário com menor. Quantos anos que no judiciário demora um inventário com menor? Né? Um inventário com menor... O menor deixa de ser menor, né? Exatamente. Muitas vezes o menor já não é mais menor quando termina o inventário. Né? É uma triste realidade. Então, e ainda dependendo do fórum que cai, que é um fórum mais atolado de trabalho, enfim. Hoje nós temos a possibilidade, não só com menor, mas com pessoas incapazes, né? Hoje nós fazemos inventário com herdeiro menor em 30 dias. Né? O Ministério Público se manifesta a favor ou contra o processamento do inventário no cartório em 15 dias. Né? Então, isso veio possibilitar uma coisa extraordinária que o judiciário infelizmente não consegue servir à sociedade da forma que deveria, porque a gente paga bastante imposto, né? E quando de uma demanda dessa no judiciário, as custas judiciais também não são baratas, né? Aliás, uma coisa que é interessante falar, eu fiz um paralelo entre custas judiciais e custas notariais para inventário. O judiciário é muito mais caro aqui no estado de São Paulo. Tá? O judiciário é muito mais caro. Além do extrajudicial, a tabela de emolumentos notariais excluir a ameação, o que no judiciário não acontece, as faixas são bem diferentes, as faixas emolumentares, né? Das taxas judiciais. Então, eu só vejo melhoria, só vejo ganho em optar pelo extrajudicial. Esse caso com menor, hoje, inclusive, que é o caso que eu ia comentar, eu consigo vender o imóvel como se fosse um alvará, que eu em 2009, eu denominei como alvará notarial, naquela época, e agora estão falando de alvará extrajudicial, alvará administrativo, enfim. A resolução 35 foi alterada, do CNJ, foi alterada pela resolução 571 e previu, lá no artigo 11A, a possibilidade de se vender um imóvel no curso do procedimento extrajudicial para arcar com as custas do inventário. Então, ainda que exista menor. É maravilhoso, né? Eu tenho... extraordinário, né? Senão você... Eu tenho um caso onde faleceu o pai, deixou a viúva, faleceu relativamente novo, com 50 e poucos anos, ficou a viúva também com 50 anos e 2 filhos, uma maior e um menor. E ficou inviável para a viúva manter a estrutura que tinha antes, em razão do falecimento do esposo, do pai das crianças. Inclusive, não só para manter a estrutura, para manter a vida que eles tinham, mas também para arcar com as custas do ITCMD, as custas do inventário em si. Então, milagrosamente, a viúva colocou o imóvel à venda, ou colocou no grupo do prédio, olha, eu estou propensa a vender a minha unidade, e no próprio prédio surgiu uma interessada. E essa interessada, então, depois de esclarecido todos os prós e contras, ela optou por adquirir o imóvel sabendo que existe um menor e que passaria por esse procedimento do inventário. Então, através do inventário extrajudicial, com a manifestação do Ministério Público,
autorizou-se a venda do imóvel para que a viúva pudesse adimplir com todos os custos do inventário, inclusive o ITCMD, que era o maior de todos, na casa aí de uns R$80 mil só de ITCMD, e já outorgar a escritura definitiva para a compradora. Né? Então a compradora resolveu o problema dela, a viúva resolveu o problema dela, e o menor não ficou prejudicado porque a parte dele foi depositada. O Ministério Público só autoriza se tiver lá a prova do depósito na conta do menor, de titularidade do menor. Isso tudo vai em um procedimento que é eletrônico também, dentro do site do MP de São Paulo, e funciona muito bem. Então, e não tem prejuízo, né? Não tem prejuízo algum. Qual é o prejuízo que poderia existir aí? Prejuízo seria ficasse o tempo até ele se tornar maior se fosse no judicial, né? Exatamente. Aí sim é prejuízo, porque ela teria que pagar um condomínio que provavelmente não teria condição de pagar, porque o pai era o suporte da família, o marido era o suporte da família e tal, não tá mais. Então, é bastante proveitoso essas mudanças, né? Com certeza. E é o que a gente vê muitas vezes numa situação de inventário. A gente também tem trazido isso muito para os nossos clientes. Aqui no podcast, inclusive, a gente tem um episódio específico falando sobre isso, sobre sucessão, a necessidade de se preparar para esse momento, que é um momento que sabemos que todos iremos passar. Então, precisa realmente trazer, mas... a gente vê muito essas situações, né, Douglas, do patrimônio se dilapidando mesmo enquanto se resolve uma questão como essa, que seria o caso aí se a gente não tivesse hoje uma saída, né? Então, que bom. E é importante a gente trazer isso, porque, e aí eu reforço para quem está nos assistindo, o que a gente já tem falado aqui, procure um profissional. Hoje a gente está numa era que todo mundo sabe fazer tudo, basta jogar no ChatGPT. Mas a necessidade de procurar um profissional, principalmente em cartório, a gente fala isso muito para os nossos clientes, porque muitos procedimentos cartorários não precisa de advogado. E a necessidade de você estar acompanhado por um profissional que você acredita, né? Até para poder fazer a interface entre você e o cartório, e nessas questões mais ainda. Né? Então, a importância de procurar sempre um profissional que possa te orientar da melhor forma para você tomar as melhores decisões. Alguma pergunta? Eu queria aproveitar esse momento que o professor está aqui também, porque muitas vezes a gente vê hoje as pessoas entrando dentro de um cartório ou querendo ser escrevente de um cartório, ser auxiliar de escrevente, enfim. E a gente vê que essa modernidade também traz com que hoje os notários e os registradores procurem profissionais, inclusive mais habilitados, né? Na minha época, minha mãe comentava muito, as pessoas na nossa época eram contratadas pelo currículo, mas a pessoa nunca é mandada embora pelo currículo, é pelo caráter, é pela mentalidade, né? A gente manda as pessoas embora pelo mental. E hoje, como que está sendo isso dentro dos notários, dentro dos registradores? Você que, né, foi interino, foi substituto, participou disso tudo. Como é que está sendo hoje essas pessoas que estão nos assistindo e falam, poxa, eu gostaria muito de hoje trabalhar num cartório? Enfim, como que você traria isso para as pessoas hoje? Bom, vocês dois você, Elaine, tocou num ponto crucial, que é o ChatGPT, e agora você, Marco, tocou em outro ponto bastante interessante, que é sobre os profissionais, e eu vou ligar os dois assuntos. Hoje, realmente, eu vejo pessoas chegarem e fazer clientes, né? Clientes, usuários de cartório, chega no cartório e fala, eu queria fazer isso, tal coisa. Fala assim, olha, isso não pode fazer. Mas o ChatGPT diz que pode. A inteligência artificial... Quem é você, né? Ela alucina, né? Ela alucina. E a palavra é exatamente essa. Ela cria coisas que não existem. A tecnologia da informação diz que ela faz alucinações. Então, ela cria jurisprudência que não existe, ela cria possibilidades que não existem, mas a gente sabe, atuando no dia a dia, que o direito notarial, o direito imobiliário, o direito registral admite 1 milhão de interpretações e que cada caso é um caso
e que determinadas coisas impossíveis podem ser possíveis, né? O Código Civil diz que o usufruto é inalienável. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem jurisprudência há 1000 anos dizendo que posso fazer uma escritura de venda da propriedade bipartida. Usufruto para um, numa propriedade para o outro. A gente, é óbvio que juridicamente isso se chama instituição onerosa, mas enfim, tá lá, escritura de venda e compra, né? E se você procurar no ChatGPT, ele vai dizer que não. Então, existem situações de que a inteligência artificial ajuda muito e situações que ela alucina e ela ludibria a pessoa que está fazendo a consulta. Então, ligando a inteligência artificial aos funcionários de cartório, eu acho o seguinte: é uma atividade que foi um dia muito valorizada, hoje nem tanto também, mas, e eu digo até por parte dos próprios notários, nem tanto também por parte da própria atividade em si. O pessoal começa a pegar estagiário, menor aprendiz, enfim, não que não deva pegar, eu acho que deve, inclusive a lei impõe a contratação dessas pessoas. Mas eu acho que deveria investir nessas pessoas para que esse pré-funcionário virasse funcionário um dia qualificado, né? Então eu acho que a qualificação do funcionário hoje em dia, do funcionário de cartório, seja ele auxiliar, seja ele escrevente, e galgar aí um cargo de substituto, enfim, vai depender muito do cara saber usar a inteligência artificial ou não. Por quê? Porque para simplesmente minutar e tirar a certidão de internet, a inteligência artificial vai fazer. Verdade. Se ainda não faz, ela fará. E isso está muito, muito quente, está muito próximo, né? Existem aí inteligências artificiais específicas para isso aí. Uma que chama Manus, ela é chinesa. E tem o próprio ChatGPT, agora está lançando uma nova versão que ele atua. Então, como que ele atua? Vai lá no site da prefeitura e tira essa certidão para mim, por exemplo. O ChatGPT vai fazer isso. Então, o auxiliar, quando entra no cartório, ele tem essas funções mais simples, né? De tirar uma certidão, de fazer uma minuta, de correr ali, fazer aqui. Hoje em dia, na época que eu entrei no cartório, tinha que ir tirar certidão no fórum, na prefeitura, na Justiça Federal. Hoje, tudo pela internet, né? Então, se a inteligência artificial tomar esse lugar, ficarão na atividade os bons profissionais, os profissionais qualificados, que a inteligência artificial não vai substituir. Ela vai ajudar, vai auxiliar. Mas eu acho que é uma área interessante, é uma área cativante. Eu posso dizer por mim, eu me apaixonei por isso. Você falou da medicina veterinária, mas eu, antes de entrar no cartório, quem me levou para o cartório foi meu pai, né, em 1995. Antes de entrar no cartório, eu fiz colegial técnico de eletrônica, eu fiz faculdade de processamento de dados. Meu negócio era informática. Eu amava aquilo, eu achava maravilhoso. E quando meu pai me levou para o cartório e falou, não, você vai trabalhar no cartório comigo, eu me apaixonei pela atividade. Tanto que eu fiquei 30 anos. E eu saí por vontade própria, não fui expurgado. Eu saí porque eu achei que podia fazer outras coisas de uma forma mais leve, ter um pouco mais de liberdade. Com a advocacia permite isso, né? Então, eu acho que precisamos focar na qualificação de auxiliares, escreventes profissionais que possam solucionar problemas do dia a dia que a inteligência artificial não tem experiência para isso.
ela pode ser treinada. Sim, ela pode ser treinada, obviamente. Mas ela não vai resolver um problema de um cliente complexo que você precisa de uma pessoa ali para apertar o enter para fazer a pergunta, o tal do prompt. Né? Sim. Então, isso é insubstituível. Né? Então, eu respondendo a tua pergunta, Marco, é qualificação. Que é o que vale para todas as profissões, todas as situações. Participei de um congresso outro dia relacionado à inteligência artificial e uma pessoa trouxe uma fala que eu quero dividir. Ele falou que o que vai restar para os profissionais, os bons profissionais, é o bom gosto. E aí ele definiu o bom gosto como aquela pessoa que consegue refinar todo aquele arcabouço de informações de uma forma que seja inteligível ao outro, que seja útil ao outro, e que isso é inteligência. Eu achei perfeita essa fala dele, até gravei ali porque achei maravilhosa. Então, tem uma pergunta aqui que eu quero te fazer, que a gente falou muito sobre as questões de cartório, as questões de quem quer ingressar na profissão e tudo mais. E tem o pessoal que quer comprar imóvel e fica pensando aí. Então, eu achei a pergunta boa porque a pessoa me trouxe isso. Os principais cuidados jurídicos que um comprador precisa ter antes de fechar um negócio imobiliário para não cair em armadilhas. Então, como é isso? Aí, relacionando aí um pouquinho com o cartório, com a tua vivência, então, para não cair em armadilhas. Para não cair em armadilhas é aquela história, né? A gente deveria, o povo, né, deveria usar a atividade nossa, né, de advogado, de corretor, de consultor, seja lá o que for, preventivamente. Né? Essa palavra é bonita, né? Preventivo. De forma preventiva. Então, se você está com a ideia de adquirir um imóvel e consulta algum especialista na área, você já evitou aí, no mínimo, 50%, 60% das armadilhas. Né? Então, eu acho que essa seria uma providência interessante e diligente. Mas a gente sabe que não acontece. Eu vejo muito, Elaine, escrituras, eu vejo demais, e eu sou um pouco reticente com isso, escrituras dispensando certidões pessoais. Né? A gente tem uma lei de 2015, que é a Lei 13.097 de 2015, que criou aí um negócio chamado princípio da concentração, que diz o seguinte, olha, se não tiver na matrícula, se não tiver nada na matrícula, o comprador é de boa fé e então não pode perder o imóvel, e vamos dizer assim, desse jeito fácil, né? Então não estaria entrando numa armadilha esse comprador, desde que atualizasse a certidão da matrícula, e isso é obrigatório, é por lei, está lá no decreto 93.240, e o cartório não vai deixar você dispensar essa certidão. Então, só que a lei não conversa com o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil prevê em algumas situações que, existindo ações ou execuções em nome do vendedor, pode configurar fraude à execução ou fraude ao crédito. Mas o cara comprou e pagou, enfim. O fato do comprador, de alguma forma, seja orientado pelo cartório, mal orientado, seja por vontade própria, enfim, dispensar a apresentação dessas certidões, ele está assumindo um risco. E aí é entrar numa armadilha. Né? Pode acontecer uma armadilha aí. Teve um bem recente, inclusive escrevi um artigo sobre isso aí, provimento 188 do CNJ, que fala sobre a consulta Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. E esse provimento 188, isso sempre existiu desde 2019, esse provimento 188 veio e disse o seguinte, olha, o juiz pode decretar uma indisponibilidade e ela vai passar por cima da escritura já protocolada no registro. Nossa, eu escrevi um artigo sobre isso dizendo o seguinte, o CNJ acabou com o princípio da prioridade, né? Porque
Se você tem preferência quando protocola a escritura no registro de imóveis e vem o juiz e fala, não, o vendedor está com os bens indisponíveis, não adiantou nada o protocolo no registro, não adiantou nada a escritura, não adiantou nada o princípio morreu, né? E aí alteraram o provimento, depois que de muita briga alteraram o provimento, mas alteraram o provimento da seguinte forma: a critério do juiz, a indisponibilidade poderá ser superveniente. Então, o que eu quero dizer com isso? É óbvio que o juiz vai sempre ter o critério de passar por cima de qualquer coisa. Ele tem o poder, né? O judiciário, no Brasil, tem o poder. Não precisamos nem dar exemplos das coisas que acontecem. Mas, enfim, se você não tirou as certidões do vendedor ou foram dispensadas e chegou lá no registro e esse cara tem um processo, geralmente trabalhista, que é muito comum, e o juiz trabalhista não tá nem aí para ninguém. Inclusive, na sentença dele, ele fala assim, cumpra-se sob pena de prisão, né? O que acontece? Essa indisponibilidade vai passar por cima da tua escritura e o comprador vai ver navios com o imóvel com o valor já pago, né? E aí é uma fria, né? Uma grande fria. Para reverter isso aí, dá para reverter? Óbvio que dá. Mas quantos e quantos anos e quantas custas no judiciário vai ter que pagar, né? Vai ter que... o prejudicado e o comprador de boa fé, entre aspas, terá que passar para resolver e ter esse valor devolvido ou restituído, se é que é possível, né? Enfim, então, se você tira as certidões e o cara tem um processo trabalhista, você vai ver lá, opa, o cara tem um processo trabalhista, vamos ver qual o andamento desse processo aqui. Poxa, olha, tem um processo. Nossa, mas a condenação é 10 mil. Vamos descontar 10 mil do preço e pagar lá? Vamos. Pronto, resolveu o problema. O comprador é de boa fé e tá tranquilo quanto a isso, né? Então, eu sempre relato que é uma grande armadilha, embora a lei lá atrás de 2015 diz que pode, é uma grande armadilha dispensar essas certidões. Armadilha para o comprador, para o adquirente, como você disse, né? Poxa, pode ser que o vendedor seja um cara muito legal e fala, puxa, desculpa, tá aqui o dinheiro de volta, desfaz o negócio. Pode, mas é raro. É raro isso acontecer. Porque depois de recebido, depois de pago, depois de concretizada a coisa, às vezes o cara pegou aquele dinheiro para comprar outra coisa já, né? Sim. E aí, às vezes até para pagar uma dívida, que não essa. Então, muita coisa acontece, né? Eu acho que ele tocou 2 pontos importantes, né? Essa questão da prevenção. Todo mundo hoje é no ChatGPT, Google e seja o que Deus quiser. E essa questão que eu venho falando muito isso no escritório, pela nossa experiência, eu trago isso para quase toda a minha equipe da Cafarena, que se você está assessorando uma pessoa que está comprando, a primeira coisa você, como profissional, é verificar a documentação desse possível vendedor. E a gente teve muitos casos, professor, que imobiliárias, corretores de imóveis se atentavam apenas pela pessoa física casal e esqueciam de pedir aquela certidão de possíveis empresas que essas pessoas tinham. E é nessas empresas que vem essas ações trabalhistas e é aí que entra a indisponibilidade de bens, a penhora no imóvel. Então, quero trazer isso muito, a gente vem batendo muito na tecla dessa questão preventiva e dessa questão dessas certidões que a pessoa tem que tirar. E às vezes eles tiram trabalhista, uma outra, ou seja, não entendem muito de quais certidões seriam necessárias ali para você ter os 100% de garantia na transação imobiliária, né, Elaine? E eu acrescento uma questão que eu acredito que, porque o nosso público, ele vai alcançar várias frentes, né? A pessoa quer comprar, quer vender, quer investir, e os profissionais também que lidam com imóveis. E tivemos aqui uma gravação de um outro podcast que trouxemos muito isso, um corretor, parceiro nosso, que a responsabilidade que um corretor hoje tem dentro disso, né? Um intermediador desse negócio. Então, a imobiliária, seja o corretor, o profissional que intermedia essa venda, essa compra. Então, a necessidade realmente de se observar
essas questões, né? Então, fica também nossa dica para os profissionais que atuam nessa Na área, área. né? Que o cartório, o advogado, o profissional, enfim, vai ser um parceiro e não... Não podemos falar que o cartório é culpado, né? Exatamente, e não um inimigo. Nós tivemos agora, muito recentemente, uma situação como essa, né? Sim. E a penhora foi posterior, a situação foi posterior, mas a reclamação não existia. Na verdade, a empresa ainda não existia. Aí foi objeto de embargos depois, né? De embargo de terceiro, ali no escritório. Mas uma das nossas frentes de defesa foi a empresa sequer existia em nome desse vendedor à época. Então, impossível, obviamente, que esse comprador tivesse ciência dessa dívida, né? E aliás, a sentença, até brinquei, favorável. né? Até brinquei e falei, copiou minha inicial para sentenciar. Mas foi nessa linha, a empresa sequer existia. Então, mas é uma diligência, realmente, tem que tomar esses cuidados. Então, Sim. perfeito. Douglas, a gente ficaria aqui... Aliás, já Horas. tínhamos várias perguntas, Se eu falar, né? se a gente pedir casos e casos do cartório aqui de cada assunto, né? Com certeza, ficaríamos aqui. Então, já está convidado a voltar um outro momento para falarmos de outros tantos assuntos que as pessoas têm nos trazido. Quero demais agradecer, né, por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco. Aprendemos muito também hoje nessa troca. Então, maravilhoso. E trazer, né, dicas finais aí, ou palavras finais que você traria para quem hoje quer comprar, vender, investir, enfim. Né, ser aluno, ser escrevente. Exatamente, né? Para as pessoas que de alguma forma estão envolvidas aí com esse mundo imobiliário, cartorário, né? Palavras aí finais. As palavras finais são difíceis. Bom, agradeço o convite de vocês, agradecemos. Fico muito honrado. A palavra que eu deixo aqui é: consulte um especialista. Né? O investimento nessa consulta, nessa contratação desse especialista é muito barato perto do prejuízo que o adquirente pode tomar. O cartório é muito bom, mas o cartório não vai te falar o que você deve fazer. O cartório, se você perguntar, como eu disse no começo do nosso podcast, o tabelião o notário é um assessor jurídico, mas você precisa perguntar. Se você não perguntar, o cartório vai fazer do jeito que está, e aí pode ser realmente um furo, né? Então, consultar, quem sabe levar isso até o final com segurança é a minha dica. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e fico à disposição. E as pessoas que querem te seguir nas redes sociais, como é que elas te encontram? Bom, me encontra na rede social, @Gavazzi Douglas, Gavazzi Douglas, tudo junto. Tem o Gavazinho lá também atuando, né? Tem o Gavazinho de vez em quando o Gavazinho dá dicas. Muito bom. Palavras finais? Eu acho que faço das palavras do professor a minha também, né? Eu acho que a gente fica, às vezes, muito exaurido, muito entusiasmado, às vezes, de ter um patrimônio, de ter um imóvel, de ter alguma situação. E quando isso não acontece, a queda é alta, né? Então, às vezes, essa economia por pouco vai te trazer um prejuízo de muitos, não só de tempo, de dinheiro. A gente acompanha até, às vezes, a questão de estresse entre famílias, que às vezes é o marido que teve a intenção, aí a mulher fala que estava meio insegura e vice-versa, e depois começa a ter até aflitos internos residenciais. Então, procure realmente um profissional qualificado, procure realmente uma pessoa de confiança, gabaritada, para que possa te auxiliar em todas essas questões imobiliárias, notariais, registrais. Eu acho que eu faço as minhas palavras do professor também. Muito bem. Bom, e eu agradeço a presença do Douglas, já agradecemos aqui. Sua presença também, sempre aprende demais. Um prazer sempre estar aqui também. Sempre aprende demais com vocês dois. Eu sou, só fazendo uma parte, eu sou das advogadas que era resistente ao cartório. Pronto, confessei o pecado. E pela falta de conhecimento, mas pela ignorância. E aí eu acredito que fui desconstruindo isso através da convivência com vocês mesmo. Então, eu agradeço demais e agradeço você que esteve conosco. E siga nossas redes sociais, conta pra gente o que fez sentido pra você, qual é a tua necessidade, qual é a tua dúvida, para que a gente possa entregar cada vez melhor assuntos mais pertinentes
para você que está nesse mundo imobiliário, você quer comprar, vender, alugar, investir, quer regularizar a sua situação, conte pra gente qual é a tua necessidade. Com certeza aqui tem um assunto para você. Até a próxima. Obrigado. Até mais.